Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Sim, a fotografia que está aos fundos é de Dom José Luiz Ascona Hermoso, né? Um pai na fé que Deus deu-me o privilégio de ter, de conhecer, de conviver um pouco com ele. Algumas grandes experiências missionárias pude ter ao seu lado. E para mim é uma graça enormíssima, inenarrável, poder falar desse homem, poder tê-lo como um exemplo, como um modelo de fé, de cristão, de igreja, enfim. Com toda certeza, quero voltar-me a mim. As minhas reticências, os meus pecados, os meus tropeços, nada tem a ver com a vida desse homem. Tudo que ele me ensinou, e ensinou para milhares de pessoas, foi viver corretamente a sã doutrina. É um pouco do que disse ontem, as nossas falhas, as nossas quedas, os pecados que ocorrem na vida dos filhos da igreja, nada tem a ver com a igreja. Era para eu ser um grande santo, um santo vivo, mas estou ainda muito longe de colocar em prática os conselhos desse grande apóstolo de Jesus Cristo, Dom José Luiz Ascona, que, como ele sempre dizia, eu quero ser crucificado com Cristo. E é o que ele está vivendo, ele está sendo crucificado com Jesus Cristo. Bendito seja Deus que, apesar de todo o seu calvário, de tudo que ele está enfrentando, ele ainda pode dar um testemunho fiel a Jesus Cristo. Eu creio que tenho que colocar a minha apresentação neste canal vai ter que ser recordando a palavra, porque hoje, em plena quinta-feira, vou falar um pouquinho sobre terça-feira. Tá? São textos interessantíssimos que a igreja se nos traz. Inclusive, na terça-feira, nós celebramos a memória de... Meu Deus, fugiu aqui. Vou deixar na descrição, tá? Que eu tenho que olhar no celular. Ele foi um bispo. Melquíades foi o Papa que eu falei ontem. Meu Jesus. Ele foi morto enquanto celebrava a missa, a machadada. Foi esquartejado. Coisas terríveis. E terça-feira nós fizemos memória desse grande santo da igreja. Então, como a vida da igreja é fazer memória da sua história, fazer memória daqueles que de fato foram baluartes na fé, eu estou aproveitando para fazer não uma memória, porque Dom Ascona ainda está vivo, tá? É hospitalizado, mas já é possível fazer uma memória do seu testemunho de cristão, de apóstolo da Amazônia. Então, eu vou recordar um pouco para todos nós a liturgia de terça-feira. Caríssimo, São Paulo, na carta a Tito, no capítulo 2, do 1 ao 8 e do 11 ao 14. Caríssimo, o teu ensino seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres idosas observem uma conduta santa. Não sejam caluniadoras, nem escravas do vinho, mas mestras do bem.
Saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, a cuidarem dos filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, dóceis para os maridos, bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens a serem moderados e mostra-te em tudo exemplo de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação, de palavra sã e irrepreensível, para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ele nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Terça-feira vimos esta primeira leitura. Se lá em Atos, no capítulo 2, temos um retrato da primeira comunidade cristã, como eles eram assíduos na palavra, no partir do pão, nas orações, na caridade, na piedade, aqui está um retrato de comunidade cristã, de igreja cristã, que o apóstolo São Paulo desenhou logo na aurora do cristianismo. Uma palavra extremamente atual, exigente, necessária para os dias de hoje. Esta palavra que São Paulo dirigiu aos cretenses, à ilha de Creta, através do seu delegado, digamos assim, Tito, ele leva esta correspondência ao pastor, ao líder da comunidade de Creta. Ela continua atual para todos nós. Ela continua viva, ela continua eficaz, porque mais que nunca hoje temos necessidade de colocar esta palavra em prática, de transformar este retrato eclesiológico em uma igreja real, em uma igreja palpável, em uma igreja situada, em uma igreja que vive estes critérios, estes mandamentos que São Paulo enviou para aquela igreja lá na ilha de Creta. Então, para que a mensagem do ressuscitado ultrapasse os limites da comunidade, todos devem empenhar-se no testemunho, todos devem empenhar-se no exemplo, sob pena do evangelho tornar-se ineficaz. Porque na comunidade cristã vivem diversas categorias de pessoas, a cada uma São Paulo dá um conselho oportuno e um conselho de boa conduta. Não só na igreja, em qualquer sociedade, o exemplo é fundamental para os que virão depois de nós. Por isso ele está falando aqui com as diversas categorias, com os homens, com as mulheres, os jovens, os idosos. Todos estão incluídos, porque o exemplo, o testemunho é fundamental para aqueles que virão depois de nós. Para São Paulo, a vida particular e social do cristão é fruto da sã doutrina. Se a sã doutrina não produzir em nós uma vida particular, uma vida social, segundo a própria sã doutrina, isso significa que ela foi uma semente jogada e foi comida pelos pássaros, enfim, ela não cresceu, ela não produziu, ela não frutificou. Quem assim age torna-se servo de Jesus Cristo, como ele, que assumiu a condição de servo. Ele não usurpou a sua condição divina. Não obstante ele ser igual a Deus,
Ele assumiu a condição humana, assumiu a condição de servo e assumiu a morte, e morte de cruz. Quando assim agimos, nos tornamos também pessoas que olham para Maria Santíssima, que disse: eis aqui a serva do Senhor, e repetiu: ele olhou para a humildade da sua serva. É serviço. Estamos no tempo comum. A igreja, esposa de Cristo, está solicitando esta conduta. É por isso que a igreja, na sua liturgia, lê um texto tão antigo, de 2000 anos. É provável que o apóstolo São Paulo estivesse na Macedônia, quando ele escreveu esta carta, entre o ano 63 e 65, ou 64 e 65. Depois da sua primeira prisão em Roma. É um texto que está muito distante de nós, mas ele se torna um texto atual. Ele vai buscar exemplos. E exemplos de quem? Jesus Cristo, dos apóstolos, de Maria Santíssima, que colocaram-se na condição de servos para que este evangelho hoje seja pregado, seja conhecido, seja transmitido de muitas formas, de muitas maneiras. Foi necessário que, inclusive Jesus Cristo, sendo Deus, tomou a forma de homem, tomou a forma de servo. Maria Santíssima diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então é por causa deles, desses personagens fulgurantes para nós, que iluminam a nossa história hoje, que hoje nos dizemos cristãos, claro, em medidas infinitamente aquém daquilo que eles viveram, em um contexto de dificuldades, em um contexto de opressão, de humilhação, de falta de liberdade. Eles eram cerceados da sua dignidade humana. Então, esta mensagem, ela atualiza-se para nós hoje, à medida em que a igreja a transmite, não obstante 2000 anos que ela foi proclamada, que ela foi direcionada a uma comunidade específica na ilha de Creta. Mas a mesma mensagem que serviu lá para eles, tudo aqui que São Paulo está dizendo na primeira leitura, como as mulheres, os homens, os novos, os maridos, as esposas devem comportarem-se, é uma mensagem que, se hoje colocada em prática, com toda certeza, São Paulo não está hoje dirigindo esta palavra aos cristãos da ilha de Creta, mas está dirigindo-a a mim, a você, aqui dentro do Brasil e em qualquer lugar no mundo que queira observar esta palavra. Então, quem assim age torna-se servo de Jesus Cristo. Palmilha a estrada de Maria Santíssima, que não só disse: eis aqui a serva do Senhor, mas repetiu: ele olhou para a humildade da sua serva. Esse é o caminho. O Vaticano II lembra-nos do dever de vivermos como servos na igreja e no mundo, porque do batismo nasce em nós o direito e o dever de nos interessarmos pelo bem-estar dos irmãos. Então precisamos ter isto em mente. Jesus nos ensina a servir. E precisamos assimilar que os títulos na igreja, eles não são prêmios, eles não são sinônimos de condecorações, eles não nos credenciam a vivermos de qualquer jeito, de qualquer maneira, esbanjando, esnobando. Não. Os títulos na igreja
são sinônimos de serviço, de responsabilidade. E devemos ter em mente também que a nossa vida, a nossa conduta cristã, a nossa conduta social, qualquer que seja a atividade que desenvolvamos dentro da igreja, dentro da comunidade, ela nada mais é que a nossa obrigação. Como Jesus Cristo falou no Evangelho de terça-feira, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram dizer, somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Olhemos também para o Salmo responsorial de número 36 ou 37, é extremamente sinótico, confia no Senhor. Olha aqui o que ele diz no final da nossa primeira leitura. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Já no versículo 3º do Salmo 36, confia no Senhor e faze o bem. E sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria e Ele dará o que pedir o teu coração. O Senhor cuida da vida dos honestos e sua herança permanece eternamente. É o Senhor quem firma os passos dos mortais e dirige o caminhar dos que lhe agradam. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua morada para sempre. Os justos herdarão a nova terra e nela habitarão eternamente. Vale a pena rememorar, recordar. Essa liturgia estamos recordando hoje, quinta-feira, né? Foi de terça-feira. Mas, na verdade, estamos recordando uma mensagem de 2000 anos atrás. E os salmos, muito mais tempo antes do que o Evangelho e a primeira leitura que a liturgia traz para nós. Queridos, que Deus nos abençoe. Que olhemos para aquilo que precisamos fazer todo dia, diariamente. É a dona de casa, é o pai de família, é aquele funcionário lá na empresa, todo santo dia. É dali que ele tira o sustento para ele, para a sua família. É de lá que saem os impostos para o governo. Tenhamos a consciência que não estamos fazendo mais que a nossa obrigação. E como cristãos, devemos fazer da melhor maneira. Sejamos um exemplo nesta sociedade que mais que palavras, mais que discursos, mais que pregações e sermões, está precisando de exemplos. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.